Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui, eu vou falar, esse vídeo eu recebi uma DM com essa sugestão Do Rabiolas. do Rabiot, e aí eu fui pesquisar no YouTube se alguém já tinha feito. Sim. E sim, o Cartola TV fez, então eu vou dar o crédito aqui, porque vi muito vídeo dele, vi o vídeo dele completo, e peguei muita informação de lá, então eu estou dando crédito aqui, a gente fala do mesmo assunto também. Sim. E por favor, não vai falar, vocês copiaram o cara, tô dando crédito. Para de falar esses bagulho, tá? Enfim, a gente vai falar da situação do Rabiot, que sim, é o jogador mais insuportável do futebol atual. Insuportável. Por que eu falo insuportável? Porque assim, o Rabiot, ele pensa que ele é o Edmundo e o Romário, de mala, só que ele não chega perto da qualidade dos dois. Não. Mas nem perto, assim, ó. Nada, zero. O Rabiot é o Diguinho francês. Exato. Definição perfeita. Então, Diguinho francês. Diguinho, abraço. Diguinho fez até gol esses dias velho já. Tá jogando lá no Rio Grande do Sul, né? Tá. Mas enfim, a gente vai falar da situação do Rabiot. A gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, mas a gente vai falar só sobre ele nesse vídeo. Por que ele é tão insuportável, tá? Ele surgiu no PSG e tal. Tem os passos, tem certo talento sim, não é uma bosta. Claro que não, porque se ele fosse cabeça de bagre, ele estaria no PSG, né? Ainda mais hoje em dia que você só contrata craque lá. É um volante de boa qualidade, tem ótima visão de passe, distribuição de jogo e tal. Mas assim, se você pegar no PSG mesmo e comparar o Rabiot com o Verratti, mas o Verratti dá um pau nele. Não dá. E o Verratti é muito mais bonito. Bom sucesso, é quase uma mulher. Se ele tivesse o cabelo tem o vídeo do Rabiot... Show. Você faria Verratti. Tem o vídeo do Verratti lá, que supostamente é uma mulher. Já falaram, tinha um boato na época. Mas, enfim, você pegar a qualidade dos dois, os caras que fazem a mesma função, chegaram a jogar juntos, tá? Não quer dizer que não podia, mas de caras que fazem a mesma função, o Verratti é muito melhor, mas de longe. E o Rabiot já subiu e ele sempre foi problemático, assim, com pavio curto. Ele teve problema com o Ibrahimovic no PSG. Ou seja, você chegar e bater de frente com o Ibrahimovic, você é meio burro. E assim, você sabe que no PSG, o Ibrahimovic, assim, quase todos os clubes que ele passou praticamente, ele sempre foi o cara. Sim. O cara, você bater de frente com o Ibrahimovic é complicated, entendeu? Tem a história do Ibra que o cara que botou medo nele lá, o Onievo. TV. Show. Essa história é quase 1 milhão de views. Isso aí é bom. Você deu quase 1 milhão de views. E aí, ele teve problema com o Ibrahimovic, ele teve problema com todos os brasileiros do elenco do PSG. Entre eles, Thiago Silva, que não briga com ninguém. Sim. O homem é uma manteiga derretida. Chora. Você olha pra ele e chora também, né? Brigou com o Marquinhos. Como é que o cara briga com o Marquinhos? O cara que pede a bola pro Marquinhos e fala obrigado, porque o Marquinhos é de boa. Bonzinho. O cara brigar com o Marquinhos tem que ser muito mongol. Ele brigou com muita gente. E lógico, teve os problemas com o Neymar. O que aconteceu? O Rabiot, ele nunca admitiu receber menos que esse primeiro escalão do PSG. Por quê? Ele sempre se considerou desse primeiro escalão também. Então, por exemplo, não tô falando do Neymar, que o Neymar é outro patamar ali de salário. Acima do primeiro escalão. Mas assim, o salário do Thiago Silva, do Marquinhos, o Rabiot achou que tinha que receber no mesmo nível. Porque ele era tão bom quanto aqueles caras ali. E Rabiot, com todo respeito, não. Você não entregou o mesmo que os caras aí que você tá citando pro PSG em campo. Não entregou, tá? E não quer dizer que seja ruim, tá? A mãe do Rabiot é a empresária dele. Ela que falou a célebre frase que o PSG é uma prisão de ouro, assim como o nosso querido Mino Rabiot. Sim. Falou que o Neymar dava um monte de problema no Brasil. Não estava errada nessas colocações na época. E o filho dela... Eita, ok, Google. E o filho dela, que estava sempre treinando, sempre se dedicando, estava afastado porque não tinha renovado o salário. E aí eu fui ver qual era o motivo dessa não renovação de salário. Foi justamente essa parte de exigir um salário de patamar parecido com os brasileiros do elenco. Então, se o Thiago Silva recebe 8 milhões de euros por ano, eu também tenho que receber 8 milhões de euros por ano, não posso receber 5. Tem que ser 8. E assim, negociação de salário de jogador, varia de jogador para jogador, mas ele tem que entender a realidade também que ele, do futebol dele. Não adianta ele chegar pro PSG que tem dinheiro infinito, que tem o clapaucios do futebol e falar, eu tenho que receber 50 milhões de euros por ano. Ele pode não quer dizer chegar que não lá vai pagar. Pra negociar e falar, eu quero. O Mbappé, quando foi negociar com o PSG, foi como? Pediu o salário, pediu um helicóptero. Presidente, eu acho que eu mereço. Agora o presidente falar, Não. Não. Porque o Mbappé, na época, ele lembra que ele pediu um helicóptero à disposição, etc. Pediu um monte de coisa. O clube falou, não, cara, seu salário é esse aqui. Eu tenho isso aqui pra te oferecer. Você quer? Você vai ficar feliz aqui com isso? Não vai? Não tem só essa, porque o clube é bilionário que ele vai te dar tudo que você exige, entendeu? E foi exatamente isso com o Rabiot. Ele não quis renovar o contrato, o PSG falou, tá bom, então você vai ficar afastado do elenco. E aí que foi a briga da mãe com a tal de prisão de ouro e etc. É o Quiquinho também, né? Não tem o que ele quer, chama a mami. Sim. A mami pra jogar a bosta no ventilador. Kiko!
fazendo nhonho agora. Tô parecido. Tá. O nhonho é mais fácil. Que é? O que eu não sei fazer. Mas enfim, o que aconteceu? Acabou o contrato do Rabiot, saiu em maus lençóis com os jogadores do elenco, tá? E acabou indo pra Juventus. Vou fazer um adendo aqui, Copa do Mundo. Também. A França, o Deschamps convocou a seleção francesa com os 23 nomes e sempre tem aquela lista complementar de 12 jogadores. O Rabiot estava nessa lista dos 35. Ele falou, opa, Ele acho que vou, hein? E aí, quando soltou a lista final, o Rabiot estava fora dos 23, estava na lista de reservas. O que quer dizer, se algum jogador tiver algum problema dos 23, antes da Copa do Mundo começar, ou tiver contusão, o técnico, nessa lista de 35, ele pode usar os jogadores dessa lista para substituir os que estavam na lista final. E aí ele bateu o pezinho. E o Rabiot deu uma declaração, falou, se eu não tô nos 23, eu não quero ficar nos 35. Bateu o pezinho, já que não quer, também não quero Prefiro ficar não reserva. ter. Se você precisar de mim, eu não conte comigo. E aí o Deschamps chegou a falar assim, é por isso que ele não ficou nos 23. Sim. Porque não era nem o talento, é o jeito, A o gênio. personalidade, o cara deve ser um cara ruim de grupo, o cara deve se achar mais que os outros, Sim. deve achar que joga mais, que Vou te merece falar, mais. tem uma cara de playboy, de Então, xarope do caramba. meu Às irmão. vezes um cara legal bate um pandeiro aí, tipo uns brasileiros, bate O pandeiro. cara, se for surfista, ele deve ter nojo de passar parafina na prancha, meu irmão. Ah, tudo bem, mas daí ele só depende dele mesmo. Sim, mas futebol, não. deve ter... Mas assim, se você não quer passar parafina na sua prancha, como é que você vai surfar? Mas se ele for playboy, ele pode pagar alguém pra passar parafina. Mas se é ele isso que eu for tô bom, ele vai falando. surfar. Fresco. Sim, ele é fresco, mas daí pra compor elenco aí, pra É. vestiário, essas coisas, convivência, o cara não gosta, não vai pra frente, não adianta. E aí ele foi para a Juventus de graça. E aí que mora um grande problema. Ele recebe o 6º maior salário do campeonato italiano. De todos os times juntos, Por quê? ele tem o 6º maior salário. Ele só recebe muito abaixo do Cristiano Ronaldo, que recebe 30 milhões de euros por ano. Os outros caras é de 10 para baixo. O Rabiot recebe 7 milhões de euros por temporada. Mas ele tem potencial, com bônus, de receber até 10 milhões de euros por Não temporada. faz sentido, por quê? Pra que a Juventus também entra nessa? E eu vou te falar, não deve ter recebido bônus nenhum, né? Porque o que ele Não. fez? Porque, ó, números do Rabiot pela Juventus, tá? Nessa temporada, que é a única que ele está disputando pela Juventus, foram 24 partidas disputadas, 16 delas como titular. São um total de 0 gols marcados e 0 assistências dadas. Vale Não a quer pena? dizer que ele é ruim, Não. que ele... porque assim, não é só o passe final que conta, tem Sim. a pré-assistência, que é a criação da jogada, o cara que faz a composição do jogo, recomposição, marca, sai tabelando, tem tudo isso. É né? trabalho sujo. Faz o trabalho sujo, que nem é o caso do Rabiot Sim. aqui, que ele não é um cara de Não. marcação forte, entendeu? Mas enfim, é um cara que faz essas funções aí, quer dizer que ele não quer dizer que ele seja ruim. Mas na Juventus ele não vem agradando, tanto que a Juventus chegou a conversar com o Manchester United, porque a Juventus quer o Pogba de qualquer jeito. Fazer um rolo E aí. colocou o Rabiot no negócio, tipo, ó, você pode pegar o Rabiot aí. Só que o United não quis nem cogitar o Rabiot, porque quando tava tendo essa saída pra Juventus, as negociações, o Manchester United era um dos objetivos, né? Queria o Rabiot, contratar o Rabiot, e o Rabiot meio que desdenhou do Manchester United pelo momento do Manchester United. Ah, tá em baixa, eu não vou. Sim. Prefiro pro campeão. Assim, tem posturas e posturas. Você pode ir pra um time que você escolhe, Depende que é a da Juventus. maneira com que ele... Mas você não precisa desdenhar do outro. E tem jogador que faz isso, o Icardi é mestre nisso. Tem jogador que faz isso. Quando ele não vai para um time, o Lucas Lima. O Lucas Lima fez isso pra caramba. Ele fez com o Palmeiras enquanto estava no Santos e fez com o Santos depois de ir pro Palmeiras. Ele fica se sujando e fecha as portas onde ele passa, entendeu? Isso é complicado demais. Claro, né? O Rabiot é esse você cara. querer ir pra um time que tá no momento Não, melhor. você trocar de time é normal. Mas daí existem maneiras e maneiras de se tratar com essas negociações. Você aceita e fala, ó, vou pra lá agora, por isso, mas... O projeto ó, é melhor. Outra coisa. Mas o Manchester também é maneiro. Não desdenha, né? É. E aí, quando chegou essa possibilidade de ir pro Manchester, o Manchester não quis abrir conversa justamente pela maneira que o Rabiot lidou com a negociação da primeira vez. Ele quase não conversou com o Manchester. Ele deixou em aberto, mas ele foi negociando com a Juventus e foi pra Juventus sem falar nada pro Manchester. Ele podia ter falado assim, ó, vou negociar ali com a Juventus, tem maneiras Quem de se sabe lidar. aí num próximo momento aí será legal. É legal pros dois. E aí, agora, ele está afastado, não afastado do elenco, mas ele é afastado dos jogadores, justamente porque ele não é um cara de grupo. A mamãe já tá revoltada que a Juventus não Já lida bem outras com o filho dela e não sei o declarações. quê. E ele foi o único jogador do elenco inteiro da Juventus a se recusar o corte nos salários. É que ele precisa, né? Tem que pagar comida, Cara, não importa, assim, tem gás pra pagar. é como eu falei nas lives que eu participei. O jogador de futebol, ele tem que entender que
Essa é uma coisa inédita que aconteceu. Nunca aconteceu. As nossas gerações, a nossa geração, a geração dos nossos pais e possivelmente de muitos dos nossos avós não viveram uma pandemia. Então o jogador tem que entender que ele receber 70% do salário ainda é uma dádiva gigantesca. Para ele ficar em casa, hein? Pra ficar em casa. É uma dádiva. Eu falo, puta, que bom, ainda recebo 70%. Cara, eu vou receber 4 milhões e meio de euros ainda esse ano. 70% do salário do... E outra, não é nem o salário anual, cara, é o salário no período que o cara estiver parado. E o cara não quis abrir mão, porque ele acha que não pode, que... Não importa, assim, tem jeito de lidar com as coisas. E por ser um cara tão desagregador, tão ruim de lidar, a Juventus não quer mais ficar com ele. Bastou uma temporada pra já ter certeza disso. E ele tá forçando a saída pro Everton. Por quê? Nossa. O Carlo Ancelotti queria contratar ele quando ele tava no Napoli. O Carlo Ancelotti é um grande técnico, lógico e tal. Mas o Everton é o único clube que tá disposto a receber o Rabiot. Ele tem contrato com a Juventus até 2023. Para a Juventus ele sair seria um ótimo negócio e ainda lucraria, porque o Everton possivelmente pode pagar até 18 milhões de euros pelo seu passe. Já tá caindo o valor, hein? Não, mas tá ótimo, para a Juventus não pagou nada e fez esse contrato imbecil com ele aqui, que é um contrato muito ruim. Não faz o menor sentido. Acho que talvez o valor de salário, já que veio de graça, sei lá, vamos pôr um pouquinho a mais aí, já que veio de graça mesmo? Tem essa parada toda. E as outra, luvas, assim, as coisas de empresário. tem tudo isso. E o Rabiot, assim, ele é bom, não tô falando que ele é ruim, mas poderia ter feito de outra maneira. Enfim, a Juventus errou, tá corrigindo o erro agora e tomara que ele saia, porque... Vem jogar a Série B pelo Cruzeiro. Vem Cruzeirão. Vem, Rabiot. Tomara que não receba. Tomara. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto. É nóis, valeu.